Estamos iniciando, então, a nossa mais uma videoaula. Hoje nós vamos corrigir a semana 3 e 4 do PET volume 5. E eu vou explicar os exercícios da semana 1 e 2 do PET volume 6. Então, vamos primeiro a nossa correção, para a gente finalizar o PET 5. Aqui são as posições relativas entre o plano e a esfera. Se a distância entre a esfera e o plano for maior que o raio, então não vai ter nenhum ponto comum. Se a distância entre a esfera e o plano for igual ao raio, vai ter um único ponto comum. A esfera vai tocar no plano em um único ponto. Agora, aí é chamada de tangente. Caso a distância seja menor que o raio, o plano vai seccionar. Ele vai cortar a circunferência, cortar a esfera, formando uma circunferência. Então, ele vai cortar em muitos pontos. Ou não corta, ou corta em um ponto, ou corta em muitos pontos, formando uma circunferência, que é chamado de secante, nesse caso. Aí nós temos um exemplo aqui, que é muito importante, aonde a gente tem aqui o centro da circunferência, o centro da esfera, e aqui nós temos uma secção. O plano aqui seccionou, cortou a circunferência, ou esfera, né, nessa parte aqui. Então, vai formar um raio, e esse raio é menor que o raio da esfera. O raio da circunferência formada pela secção é menor que o raio da esfera. E eles aqui, ó, aqui é formado um triângulo retângulo, aonde o raio da secção é um cateto, a distância da secção ao centro é outro cateto, e o raio da circunferência, ou raio da esfera, ele é a hipotenusa. Então, aqui a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras. Bom dia, João Pedro, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo a correção do PET, semana 3 e semana 4. Então, aqui a gente pode usar o teorema de Pitágoras, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos, então, resolver aqui as questões do PET, eu vou resolver junto com vocês. Uma bola de centro C tem raio medindo 5 centímetros. Então, vamos esquematizar aqui a questão número 1. Eu tenho uma esfera, né? Uma esfera aqui, 3D, né? E essa esfera, ela tem um raio, o centro dela está aqui, o raio dela é de 5 centímetros. A distância de um plano ao centro da bola é 5. Então, se a distância é 5 também, esse plano vai encostar na circunferência em um único ponto. Então, nós vamos ter que a distância do plano ao centro também é 5. Nesse caso, intercepta em um único ponto. Então, a circunferência vai encontrar com o plano em um único ponto, que é a letra B. É o que a gente acabou de ver, né? Ali na explicação, eu acabei de passar para vocês. Vamos agora para o número 2. O plano alfa intercepta a circunferência S pelo menos em 2 pontos. A gente viu que pelo menos 2 pontos não existe. Vamos voltar lá? Ou o plano não encosta na circunferência, ou ele encosta em um pontinho só, ou ele atravessa a circunferência e corta ela, atravessa a esfera e corta ela formando uma circunferência, te dando uma lasca dela aqui, certo? Então, se ele corta em pelo menos 2 pontos, é esse caso aqui, ó. Ele vai cortar fazendo uma circunferência, vai tirar uma parte dela. Então, vamos ver as afirmações aqui.
vai cortar em uma circunferência. Um conjunto formado por 2 pontos? Impossível. Formar um quadrilátero? Não, ela é redonda. Formar uma linha reta? Não. Vai formar uma circunferência. Então, é a letra A. Vamos à questão número 3. O professor pediu para que os alunos desenhassem a secção. Seção aí é um corte, tá? Plana em uma esfera de centro O e raio R. 3 alunos fizeram desenho abaixo, colorindo de cor preta o que eles consideravam a seção, o corte da esfera. Então, se eu cortar a esfera, pegar uma faca e cortar uma bola, se eu pegar uma bola de isopor bem maciça e cortar, se eu cortar, pode ser esse desenho aqui primeiro? Aonde eu vou passar a faca? Pode ser essa parte preta? Não tem como. Agora, aqui pode, se eu passar a faca justamente nessa parte preta, eu consigo fazer partir no meio certinho. Agora, o terceiro desenho, eu também consigo partir um pedacinho de cima aqui. Se eu passar a faca nesse lugar, eu consigo cortar um pedaço da esfera. Então, quem acertou foi a Carla e a Fernanda. Carla e Fernanda. É a alternativa letra C. Vamos para o exercício número 4. No exercício número 4, eu tenho os planos P1, P2, P3 e P4. Eles interceptam uma esfera, eles cortam uma esfera. E essa esfera tem centro O e tem raio R. Só que tem uma condição. Plano 1. A distância do plano 1 ao centro da esfera. Plano 2. O D2 é a distância do plano 2 ao centro da esfera, e assim por diante. O D1 é menor que o D2, que é menor que o D3, menor que o D4, é menor que o raio. A circunferência de menor raio é qual? Distância do plano ao centro da esfera. Quer dizer que o P1 está mais perto do centro, a distância é menor. Depois vem o P2, o P3 e o P4. Eu preparei um desenho aqui para vocês, que vai ficar mais fácil a gente visualizar. Então, vamos aumentar aqui a exibição. Vai ficar melhor para vocês visualizarem aqui. Então, eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. Aí, ficou melhor, que agora vocês conseguem ver ela inteira aqui. Então, quer dizer, tem aqui a circunferência, eu tenho um corte aqui, outro corte aqui, outro corte aqui, outro corte aqui. Aqui está o centro da circunferência. A distância do plano 1 ou do corte 1 é menor que a do 2, que é menor que a do 3, que é menor que a do 4. Então, os cortes foram feitos aqui nessa sequência. Qual que é a menor circunferência de menor raio? É a do plano 4. Porque ela está bem na pontinha, ela está mais longe do centro. Quanto mais longe do centro, menor será o raio. Então, aqui nós vamos ter que vai ser o P4. Então, número 4, vamos ver como que a gente vai responder aí. É o P4, é a letra D. É a circunferência que tem o menor raio. Vamos para a questão número 5. Questão número 5, vamos lá. Uma esfera foi cortada por um plano contendo o seu centro. Então, a esfera foi cortada no meio certinho. A secção formada é um círculo de raio. O raio, gente, é o próprio raio da circunferência, porque ela foi cortada no meio certinho. Eu tenho um desenho aqui que eu vou mostrar para vocês.
Só um minutinho que eu tenho o desenho dessa também, ó. Tenho aqui a circunferência. Se ela foi cortada no meio certinho, então a circunferência coincide com o centro. Então o raio, esse raio aqui, ó, ele coincide com o raio da própria esfera. Ela foi cortada no meio certinho. Então, nesse caso, o raio da secção, o raio da parte que foi cortada, é o mesmo raio da esfera. Então, é a letra B, que é R. Vamos ao número 6. Vamos ver o número 6 aqui no PET. Um plano secciona uma esfera a uma distância de 8 centímetros do seu centro e determina um raio de seção de 6 centímetros. Eu também tenho o desenho dessa aqui, ó. Qual que é o raio da esfera? Desenho para resolver a questão 6. Eu tenho ele aqui. Já preparei. Então, tá aqui. Tá aqui a nossa esfera, o centro dela tá aqui. Ela foi cortada aqui, ó. Passou uma lâmina aqui e cortou. Essa aqui é a circunferência do corte, que a gente chama de raio da circunferência de seção. Tem 6 centímetros. O corte foi feito a 8 centímetros do centro. É aquilo que a gente viu no comecinho da aula. O raio da esfera é a hipotenusa do triângulo retângulo que formou aqui. Então, vai ficar a hipotenusa, que é o raio ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O raio ao quadrado é 64 mais 36. O raio ao quadrado é igual a 100. O raio é igual a raiz quadrada de 100. Então, o raio vai ser 10 centímetros, que é a letra C. Vamos agora para o número 7. Sobre uma esfera de centro O e raio R, são feitas as seguintes afirmações. Então, gente, nesse caso, eu vou desenhar, porque na geometria, assim, é difícil a gente conseguir responder sem desenhar. Desenhei a minha esfera aqui. Então, uma esfera o nome da esfera é E. O centro dela é o O. E o raio dela é R. Está desenhada. Primeira afirmação. P e Q são pontos sobre a superfície da esfera. Então, vou marcar um ponto aqui, outro ponto aqui. Está em cima da superfície da esfera, o P e o Q. Certo? Podia ter marcado em qualquer lugar. E eles não passam pelo centro. Por isso que eu fiz eles para cima, que os dois não passam pelo centro. Então, a medida do segmento é o diâmetro. Essa medida aqui é o diâmetro? Não, gente, o diâmetro teria que passar pelo centro da circunferência. Então, a afirmação 1 é falsa. Vamos ver a afirmação 2. Se a distância de um ponto P ao centro da esfera é igual à medida do diâmetro, então eu tenho um ponto P aqui. Tenho um ponto P. A distância dele é o diâmetro da circunferência. Então, é o dobro do raio. Então, nesse caso, ai, gente, eu fiz a letra A errada. Vamos começar de novo? Eu não li uma parte aqui, agora que eu tô olhando ali que eu vi, ó. Eu vou voltar na afirmação 1, porque eu errei aqui, viu? Ó, vamos voltar nessa afirmação aqui. Se P e Q são pontos sobre a superfície da esfera, o segmento PQ não passa pelo centro. Então, a medida desse segmento é menor que o diâmetro.
Eu não li a palavra menor que o diâmetro, então essa aqui não é falsa. Ela é verdadeira. Eu errei nessa aqui, viu? Vamos voltar para... Eu errei porque eu não enxerguei essa palavrinha menor aqui, ó, tá? Na minha cabeça eu enxerguei que era igual. Agora que eu fui olhar aqui que eu vi, que eu errei. Vamos voltar para a letra, para a afirmativa 2, então. A distância de um ponto P ao centro é igual ao diâmetro. Então, P está na superfície da esfera? Não. Se a distância fosse igual ao raio, estaria na superfície da esfera. Mas igual ao diâmetro, a distância é o dobro do raio. Então, esse ponto está fora. Então, essa aqui é falsa. Vamos à terceira. A terceira aqui é, se a distância de um ponto P ao centro da esfera é maior que a medida do raio, então significa que ele é exterior? Com certeza. Se o ponto P, a distância dele até o centro é maior que o raio, é porque esse ponto P vai ficar de fora. Então, essa é verdadeira. Então, verdadeira é a 1 e a 3. É letra B. Terminamos, então, o nosso PET 5, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp no particular e perguntar. Ou também, se quiserem perguntar, podem perguntar a qualquer momento. Vamos, então, agora para o PET de número 6. PET de número 6. Esse PET, ele vem trabalhar com análise combinatória. Por quê? Porque o próximo passo nosso PET 7, vai ter a probabilidade, que é uma matéria que tem muito no Enem. Direto tem probabilidade no Enem. Então, por isso, nós precisamos da análise combinatória. Então, nós precisamos da permutação, do arranjo e da combinação. Primeiro, nós vamos trabalhar hoje com a permutação. Vamos lá, então, aqui no PET 6. PET 6. Nós vamos começar na semana 1. Nós vamos ver o que é permutação. Permuta é uma troca, é mudar de lugar. E a palavra-chave da permutação é todos. Existem 3 fórmulas da análise combinatória: a permutação, o arranjo e a combinação. Então, a permutação é quando todas as pessoas do grupo vão fazer parte. Por exemplo, eu tenho aí um sofá com 3 lugares. E eu tenho 3 pessoas que vão sentar nesse sofá. A primeira pessoa, a pessoa A, quando ela vai sentar, ela tem 3 lugares para ela escolher. Ela pode sentar à esquerda, no meio ou à direita. Então, ela tem 3 alternativas de escolha. Imagina que ela tem escolhido o meio. A hora que a segunda pessoa vem para sentar, ela tem 2 lugares para escolher. Ela pode escolher a beirada da direita ou da esquerda. Imagine que ela escolheu aqui. Ela tinha 2 opções. A hora que o terceiro chega, ele não tem a opção de escolher. Ele vai ter que sentar aqui. Então, ele não teve a opção de escolha. Então, 3 vezes 2, 6 vezes 1. Nós temos 6 maneiras dessas pessoas se sentarem. Lembrando que são 3 pessoas e 3 lugares. Eles vão apenas sentar em posições trocadas.
Por isso se trata de uma permutação. Eu uso todos os elementos. E a fórmula da permutação é N fatorial. O que é isso? Permutação não são 3 pessoas e 3 lugares? Então, o número de pessoas é 3 fatorial. Como que resolve isso? 3 vezes 2 vezes 1. Você vai desmembrando o número até chegar no 1 e multiplica. Então, o resultado da minha permutação é 6. O resultado da minha permutação é 6. Eu posso fazer dessa maneira aqui? Posso. Mas é bom a gente ter a fórmula para ser mais rápido, né? Então, isso é a permutação simples, tá? Que depois a gente vai ver com repetição, mas vai ser depois. Aqui, tudo que eu expliquei, ó. E agora, nós vamos aprender o arranjo. O que é o arranjo? O arranjo já é diferente. Eu tenho uma sala com 40 alunos. Então, vamos anotar aqui. Eu tenho uma sala de 40 alunos. Então, eu tenho 40 pessoas. Dessas 40, eu vou escolher 2. Eu vou dar um prêmio para cada um. Eu vou dar um livro. O primeiro prêmio vai ser um livro. E o segundo prêmio vai ser um kit de caneta. Imagine, então, essa sala de 40 alunos. Imagina que eu escolhi o Cauã para dar o livro. Cauã primeiro prêmio, o livro. E depois eu escolhi a Nalanda. Então, o Cauã ganhou o livro e a Nalanda ganhou o kit de caneta. Mas eu posso mudar de ideia e escolher a Nalanda primeiro. E deixar o Cauã para depois. Então, a Nalanda ganhou o livro e o Cauã ganhou o kit de caneta. Então, quando que eu uso o arranjo? Quando eu tenho um grupo maior e eu escolho parte desse grupo. E dentro da escolha, a palavra-chave aqui é ordem. Se eu escolher primeiro o Cauã, ele ganha o livro. Mas se eu escolher a Nalanda primeiro, é ela quem ganha o livro. Então, o arranjo ele é muito utilizado no caso de presidente, vice, tesoureiro. No caso de classificação, medalha de prata, ouro, prata e bronze. Quando existe uma distinção entre os membros do grupo. Então, eu uso o arranjo, certo? Se eu trocar Cauã e Nalanda, Nalanda e Cauã, e muda quem ganha o prêmio, então é um arranjo. A ordem dos elementos importa. Então, é um arranjo. E vamos aqui no arranjo. Eu não tinha 40 alunos, então meu número de alunos era 40. Quantos alunos que eu ia escolher? 2. Então, o total de pessoas eu vou chamar de N, que é o mesmo N lá da permutação, e a quantas pessoas vai ter no meu grupo, eu vou chamar de K, certo? E a fórmula do arranjo é essa aqui, ó. Arranjo MK é igual N fatorial sobre N menos K fatorial. Como que faz isso? Usando o exemplo que a gente acabou de fazer, o N não é 40, então é o arranjo de 40 e eu vou escolher apenas 2. Eu tenho 40 opções e vou escolher 2. Então, vai ser 40 fatorial. 40 menos 2 fatorial. Para resolver isso aqui, vocês já aprenderam no segundo ano o cálculo com o fatorial, tá? Então, o que eu vou fazer?
40 fatorial sobre 38 fatorial. Vou continuar aqui. O arranjo 42 é igual a... Eu vou pegar o 40 e vou desmembrar ele. Eu vou desmembrar até chegar no 38. Certo? Quando chegar no 38, eu vou cortar. Cancelei aqui. Então, vai ficar 40 vezes 39. 39 vezes 40 vai ficar 0. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 9, 36, vão 3. 12, 3, 15. 1.560. Então, se eu tenho 40 alunos e vou escolher 2 para ganhar prêmio, primeiro, segundo colocado, eu tenho 1.560 maneiras de fazer essa distribuição de prêmios numa sala de 40 alunos. Então, esse é o arranjo. Agora, aqui nas atividades, vem falando de permutações. Só que essas permutações aqui, elas também podem ser chamadas de anagramas. O que são anagramas? Eu tenho a palavra escola. A palavra escola tem 6 letras. De quantas maneiras eu posso trocar a ordem dessas letras? Certo? Então, trocar de lugar, permutações também podem ser chamados de anagramas. De quantas maneiras eu posso trocar essas letras? Isso vocês vão fazer para mim. Tudo aqui sobre... vou montar a fórmula do arranjo, usando aquela fórmula que eu expliquei. Vão fazer esse exercício da semana 1 para mim. Tem várias questões do Enem também, usando este raciocínio que a gente viu hoje. Mais questões do Enem, aí vocês vão fazer para mim. Qualquer dúvida, vocês vão me chamar no particular. Chegamos aqui na semana 2. A semana 2, eu falei para vocês que era permutação, arranjo e combinação. Vamos ver agora. Eu tenho 40 alunos na minha sala. E eu vou escolher 2 para... imagine que a gente estivesse tendo aula presencial. Estávamos nós lá na sala com 40 alunos, e daqueles 40, eu vou escolher 2 para ir numa outra escola dar um recado. Então, como que eu vou fazer? Se eu escolher o Guilherme e a Letícia e o Guilherme, o grupo que vai dar o recado que eu pedi não é o mesmo? Então, nesse caso, a ordem não importa. Então, é uma combinação. Combinação é quando a ordem não importa. Mas tem um outro detalhe. Eu tenho um grupo de 40 pessoas e eu vou escolher apenas 2. Só que agora não importa. No arranjo importa. Você escolheu o Cauã e a Nalanda. A Nalanda e o Cauã, cada um ganha prêmio diferente. Como agora eu estou escolhendo uma comissão, um grupinho de aluno para me representar, ou eu vou pedir 2 alunos para buscar uma caixa de livro na biblioteca. Então, não importa quem eu vou falar primeiro. Eu vou falar Maria e João, João e Maria, não importa. É o João e a Maria, os 2 vão juntos lá para buscar esse livro, ou essa caixa de livros. Então, nesse caso, é uma combinação, quando a ordem não importa, não faz diferença. E a fórmula da combinação, NK, também N é o total, e K é o número que eu vou escolher. A fórmula é N fatorial sobre K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. Só aumentou esse K fatorial. É a mesma fórmula do arranjo, só aumentou esse K fatorial.
Então, vamos fazer a conta. Se eu tenho 40 alunos e quero escolher 2 para fazer algo que um favor para mim de ir lá buscar uma caixa de livros. Então, vai ficar combinação de 40 alunos, que eu vou escolher 2. 40 fatorial sobre 2 fatorial, e aqui vai ficar 40 menos 2 fatorial. Então, vai ficar 40 fatorial, 2 fatorial, eu vou desmembrar o 2, é 2 vezes 1, e aqui vai ficar 38 fatorial. Então, vai ser 40 vezes 39 vezes 38 fatorial. Sobre 2, porque 2 vezes 1 vai dar 2, né? 38 fatorial. O 38 fatorial com 38 fatorial eu posso cancelar. Então, vai dar 1.560 dividido por 2. 1.560 dividido por 2. 7, 14, sobra 1, 6, 8, 780 maneiras. Se eu for escolher, então, 40 alunos, eu for escolher 2 para fazer um favor para mim de buscar uma caixa de livros, vão dar 780 maneiras para fazer essa escolha. Então, aqui nós temos a fórmula da combinação e, em seguida, vocês vão fazer os exercícios da combinação para mim. Então, para a próxima semana, eu quero semana 1 e semana 2 do PET 6, certo? É o que eu preciso que vocês façam para mim. Então, uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, no particular.